pessoal? Então, a Libras ela existe uma estrutura, certo? Como qualquer língua. Então, qualquer língua que você for aprender, depois eu vou enviar esse slide, podem ficar tranquilo. Então, qualquer língua que você aprender, vai existir uma língua, vai existir uma gramática, vai existir uma estrutura, certo? E isso faz com que a Libras seja uma língua. Essa aqui é uma abreviação, vocês já aprenderam? Língua Brasileira de Sinais. Então, se você for para um outro país, você vai aprender outra língua de sinais, certo? Se você for lá para os Estados Unidos, lá vai ter a ASL, que é a American Sign Language, que é a língua de sinais americana. Se você for para a França, se você for para os Estados Unidos, para a Alemanha, qualquer país que você for, você vai encontrar outra língua de sinais. Então, vamos lá. Então, português a gente sempre pega, quando a gente fala sobre português, a gente fala que é uma língua oral auditiva, porque nós expressamos oralmente e as pessoas ouvem, certo? E então a gente usa sujeito, verbo, objeto. Então daqui a pouco eu vou trazer alguns exemplos. Em língua de sinais é uma língua visual espacial. Então nós visualizamos, certo? Aonde? No espaço. E às vezes a gente encontra sujeito, verbo, objeto, ou a gente encontra objeto, sujeito, verbo, certo? Há várias discussões que é somente objeto, sujeito, verbo. Existem algumas discussões na academia que as pessoas que foram feitas algumas pesquisas para descobrir qual era a estrutura da língua e eles chegaram a uma conclusão que era sujeito, objeto e verbo. Só que nesse teste que foram feitos, eles falaram que a pesquisa que foram feita com os surdos era muito surdos que eles tinham contato com a língua portuguesa. A gente sabe que existem muitas influências com a língua portuguesa. Por exemplo, é muito diferente quando você conhece um surdo que não tem influência nenhuma de língua portuguesa. Por quê? Porque a Libras se torna assim mais pura. É aquele surdo assim que é uma linguagem assim mais polida. Isso acontece igual quando vem um americano para cá, certo? Você percebe, os brasileiros que falam inglês é muito aportuguesado. Agora as pessoas que estão lá nos Estados Unidos e vêm para cá e aprendem português, até o sotaque é diferente, certo? E na Libras também não é diferente. Então a gente tem ela, uma língua visual espacial. Então alguns vão dizer que todas as frases devem ser usadas objeto, sujeito, verbo, mas a gente sabe que na prática pode ser que não aconteça isso também. Então vamos lá. Então eu coloquei 5 frases aqui em língua portuguesa. Então a frase é assim, ó: doce só depois do almoço, eu vou na casa da minha mãe, sexo só depois do casamento, eu passo o lençol e brincadeira depois dos estudos. Então aqui a gente tem 5 frases. Então como que a gente deve perceber essas frases no momento que a gente está sinalizando, certo? Pelo fato da língua ser uma língua que não é oral auditiva, é uma língua visual espacial. Então tudo acontece no espaço, certo? Tudo acontece no espaço. Não importa a frase que você for sinalizar, ela acontece no espaço. Até porque a gente tem os parâmetros, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que é uma coisa muito importante. Então, por exemplo, quando você for sinalizar uma frase, é importante que você perceba o que está acontecendo no espaço. Então vamos lá. Então eu vou sinalizar a primeira frase que está ali, ó. Então a frase é o seguinte: doce só depois do almoço, certo? Então o sinal ficaria, vou colocar esse aqui. Então o sinal ficaria o seguinte: então doce só, então sinaliza comigo, então vamos lá. Doce só depois, assim, ó, faz o L, assim, e almoço, certo? Então, doce só depois do almoço, tá? Então vamos lá. Então a gente vê que a pessoa é surda, certo? Ele vai falar assim pro surdo: ó, doce só depois você come. Então calma aí, então eu vou comer o bolo, doce, mel, depois eu como? É essa a ideia que quer passar? Ou não? Qual que é a ideia que quer passar? A impressão que doce só pode comer. Perfeito. Então, como que a gente deve pensar nessa frase? A gente deve pensar de uma forma que faça com que a pessoa entenda que primeiro ela precisa fazer o quê? Almoçar. Então, como que eu sinalizei? Poderia fazer só doce só depois do almoço? Então, o que vem primeiro? Eu estou mostrando rapidinho só para a gente entender, depois eu vou explicar com calma. Então, o que a pessoa precisa fazer? Então ela precisa comer primeiro. Então vamos lá. Então, ó, come primeiro, depois doce. Então, come primeiro, ou poderia até usar primeiro come. Então, primeiro come, depois
doce. Ah, agora entendi, tá? Então vamos lá. Então, uma outra frase que a gente tem aqui: eu vou na casa da minha mãe, certo? Então é uma outra frase que a gente tem aqui. Então, geralmente, o que você começa sinalizando primeiro? Você começa sinalizando primeiro o que você quer fazer, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui: eu vou na casa da minha mãe. Quem que é a pessoa? Então é minha mãe. Então, a minha mãe, certo? A minha mãe, casa, eu vou, certo? Então, minha mãe ou casa minha mãe, tanto faz, casa minha mãe, eu vou, certo? Então vamos lá, outra frase. Essa é uma das frases mais comuns, qualquer curso de Libras que você for fazer, você vai ver essa frase. É aquele negócio clichê, sabe? Aquele negócio clichê, sexo depois do casamento. Há muitas e muitas histórias que o pastor pregou: olha, não pode fornicar, tem que casar primeiro, o matrimônio é santo, assim por diante. Caso a pessoa faz sexo do casamento, ela é em fornicação, papá. E aí o pastor lá pregando, só pode sexo depois do casamento. Aí o intérprete sinalizou: sexo só depois você casa. Certo? Então, primeiro sexo, depois casa, né? Houve os boatos, é aquele negócio que ninguém sabe se é verdade ou se é mentira, certo? Que o casal de surdo apareceu lá na igreja e a moça estava grávida, certo? Há boatos por aí. Todo curso que forem fazer, vocês vão ouvir essa história, certo? Então, isso é muito importante, certo? Às vezes você pensa assim: pô, mas é só uma palavra, é só um sinal. E pessoal, isso aqui acontece também em língua portuguesa. Qualquer língua, se você troca uma palavra, uma letra, dá um outro sentido, certo? É igual a pessoa colocar lá: não sei o que é a palavra F-I-A-D-O, fiado, certo? Se a pessoa colocar um V no lugar do F, vira viado, em língua portuguesa, certo? E há muitas. Se a pessoa coloca lá B-A-L-A, bala. Se a pessoa coloca bolo. E isso acontece com vários e vários. Então, o que a pessoa precisa fazer? Então, vamos lá. Primeiro a pessoa casa, certo? Primeiro casa e depois sexo, certo? Outro exemplo que está ali, ó. Eu passo o lençol. Olha só. Então vamos lá. Eu passo o lençol. Aí você fala: nossa, é mágica agora? Então eu começo a passar e pum, o lençol aparece. Você percebe? É tipo assim, ó. Eu coloquei o copo em cima da mesa. Então eu, copo em cima da mesa. Nossa, eu coloquei o copo, apareceu a mesa. Vocês entendem como é confuso? Então, como eu devo perceber? Porque assim, ó, é igual língua portuguesa. A gente começa a aprender, aí você vai para a escola, o professor explica: olha, vocês precisam fazer uma redação, usar a norma culta, a norma padrão, a língua formal, papapá, né? Beleza, aí você escreve lá: olá, fulano de tal, você irá à festa hoje? A gente sabe que no dia a dia a gente não fala assim, a gente usa o coloquial. Você vai da festa, filho? É assim que a gente fala. Língua de sinais, por mais que a gente conheça as regras, o que acontece? Você não vai ficar lembrando, mas qual deve ser o seu pensamento? Calma aí, deixa eu pensar nessa frase no espaço. Então vamos lá. A mesa, o copo, coloquei em cima. Agora tem mais sentido. O caso do lençol, a mesma coisa. O lençol, eu passo. Agora fez mais sentido. Vocês entendem? Então, como eu devo perceber? Tem as regras, igual eu mostrei lá para vocês, mas sempre pense no espaço. O que aquilo pode simbolizar? O que aquilo pode significar? Certo? Sempre a ideia você deve passar. Porque o que é interpretação? Interpretação é você passar o sentido da coisa. Às vezes você não sabe o sinal, você fala assim: nossa, eu pensei naquilo. Igual uma vez uma pessoa falou assim: como assim? Menstruação. Eu não sabia o sinal. Eu falei: vagina, sangue. Entendi. Sabe? Então às vezes você não sabe o sinal daquilo, mas você acaba adaptando uma coisa, a pessoa fala: agora eu entendi o que você está falando, certo? Então vamos lá, outra frase aqui, ó. Brincadeira, depois dos estudos. Então a pessoa usa brincar, depois estuda. Então eu vou brincar primeiro, depois... Não é isso, certo? Então a ideia: estuda primeiro, depois brincar, certo? E todas essas coisas são coisas que... O que acontece? A língua,
ela vai passando na nossa mente, na nossa vida, na nossa mente, com o tempo. Não é uma coisa assim que a pessoa faz um curso e do nada. Não, conforme a gente vai pensando naquilo, aquilo vai se tornando parte da nossa vida. Sabe, igual por exemplo, quando a pessoa aprende a dirigir carro, aí ela coloca lá, olha, a primeira, onde que é? Pisa, não pisa, segunda, acho que a terceira é para frente. Sabe esse lance? Depois se torna automático. Língua de sinais é assim, português é assim, inglês é assim. Com o tempo vai se tornando automático, vai fazendo parte da nossa vida, certo? Então eu coloquei ali aqui a ideia em libras, almoço depois doce, casa, mãe e assim por diante. E uma coisa também muito importante é que vocês vão perceber que em língua de sinais não existe preposições. Então quando aparece lá de, do, a, o, e, isso não existe em língua de sinais, certo? Vocês vão perceber que você não vai encontrar preposições, você só vai encontrar sinal. Então aquela ideia de tipo assim, ó, quando a pessoa fala assim, eu vou para a escola de carro, eu vou, que mais uma outra frase? Eu vou para o meu trabalho de ônibus. Essas preposições de, da, o, isso não existe em língua de sinais, certo? Então é importante que a gente vá percebendo isso. Isso é com o tempo que a gente vai percebendo, certo? A língua de sinais ela vai fazendo parte da nossa vida. E em algumas ocasiões vocês vão perceber que não tem necessidade de você fazer essa troca. Por exemplo, se você vai sinalizar assim, ó, eu amo você, você não vai fazer você, eu amo. Às vezes, o que acontece? Você pode fazer você, eu amo, você pode fazer, mas isso também a pessoa pode usar eu amo você. Frases mais curtas, geralmente com 3, 4 sinais, não tem problema da pessoa usar normal, eu amo você. Algumas frases fazem sentido, certo? Eu amo você. Agora, por exemplo, outra frase que também são 3 palavras, lençol, eu passo, não fica legal você fazer eu passo, aí aparece o lençol, certo? Então tudo isso vocês vão perceber no espaço. Como fica mais legal? Se eu fazer eu amo você ou você eu amo, fica igual? Muda? Não muda? Certo? Então é isso que vocês precisam entender. Se aquilo faz sentido, se não faz, no espaço. E é importante que vocês, sempre quando vocês, uma coisa que é muito importante que vocês memorizarem é a questão da configuração de mão, certo? Que na verdade é dos parâmetros. Todos os sinais eles têm um parâmetro, certo? Todos os sinais têm uns 5 parâmetros. Então qualquer sinal que você for sinalizar, vai ter parâmetros, não importa o sinal, certo? Então, por exemplo, assim, ó, o tempo, igual eu falei para vocês, vai se tornando automático. Igual esse sinal aqui, ó, Alemanha, certo? O tempo vai se tornando automático. Você fala, como que eu faço esse sinal? Vamos supor que você vai mandar para uma pessoa escrito como que você vai sinalizar aquele sinal. Então você vai falar assim, olha, como é o sinal de Alemanha, certo? Uma coisa que vocês devem pensar durante essa semana. Como que eu posso sinalizar? Vou começar a escrever. Ó, sinal de Alemanha, configuração de mão, em L, ponto de articulação, na testa, o movimento. Não tem, então vamos lá. Então configuração de mão, ponto de articulação, movimento, orientação das mãos e expressão facial, certo? Então vamos lá. Então ponto de articulação na testa, configuração de mão em L, movimento não tem, certo? Expressão facial também não tem, é um país, certo? E a orientação, o dedão está virado para a minha testa e o dedo indicador está para cima. Isso vocês podem fazer com qualquer sinal, certo? Comecem a pensar, porque com o tempo isso vai se tornando automático. E uma coisa muito interessante também, quando vocês forem ver, por exemplo, uma coisa que acontece na língua de sinais, quando vocês pegarem um livro para ler, às vezes um livro de gramática, às vezes vai aparecer assim, ó, homem, mulher, às vezes vocês vão ver, por exemplo, assim, ó, tio, tia, às vezes vocês vão ver, assim, ó, TI e um arroba, às vezes vocês vão ver em um livro, TI, um arroba. Por quê? Porque os sinais, eles não têm gênero, certo? Alguns linguistas vão dizer que sempre quando um sinal não tiver gênero, o gênero é masculino, igual na língua portuguesa, certo? Falo todos, está abrangendo todo mundo, certo? Tudo que então, língua de sinais, vocês vão perceber que quando vocês pegarem no livro de gramática, vai estar assim, ó, TI e um arroba, certo? Por quê? Porque não tem gênero. Se você não fazer o gênero, ninguém sabe o que é. Igual, por exemplo, esse sinal aqui, ó, irmão, certo? Esse sinal é irmão. Você não sabe se é homem ou mulher. Você não sabe porque o sinal não tem gênero. Os linguistas vão falar que se a pessoa fez e não falou o gênero, a regra é sempre masculina. Mas isso aqui você tem que fazer. É mulher, é homem, isso para todos os sinais que envolvem homem e mulher. Então, vamos supor, você vai fazer sogra, é o que? É sogra ou sogro? Depende, certo? Então você precisa fazer o gênero se é masculino ou feminino. Então vamos lá, esse exemplo aqui, ó, que a Bruna disse.
Olha só, então a gente vai fazer, ó, o gato, certo? Sinal rato. E esse sinal, ó, olha que legal, essa frase aqui perfeita que você falou, Bruno. Então vamos lá, gato, rato, fechado e comer. Então a gente tem 3 sinais aqui, certo? Então olha só a língua portuguesa. O gato comeu o rato. Aí você fala assim, nossa, mas que estranho, certo? Agora olha só, agora quando você faz, ó, cadê? Ó, o rato, certo? O gato, ele comeu, certo? Então, nessa ideia de você colocar as pessoas ou até os animais ou alguma coisa, é importante, você poderia, não sei se tem um classificador, vocês conhecem de gato, eu não falei de uma pessoa, vocês conhecem um classificador? Porque, por exemplo, assim, ó, se fosse, vamos supor que isso aqui fosse um rato, certo? Então, por exemplo, assim, ó, você poderia fazer o rato, vamos supor, ele aqui, o gato, ele comeu. Vocês percebem? Então, por exemplo, às vezes você usa um sinal de comer, certo? Então, algumas coisas, isso acontece, como eu falei, em todas as línguas, é bom a gente pensar dessa forma. E às vezes é bom que você pense em algumas coisas em português, porque algumas coisas em português acontecem a mesma coisa. A gente tem uma palavra, certo? Mas às vezes existe uma outra palavra para aquela mesma coisa que você vai dizer. Deixa eu tirar uma dúvida. Claro. Comeu é assim e assim também? Ou então, ele poderia entender que ele caçou? Essa é a ideia, porque assim, o gato, ele não tá aqui tipo sentado na mesa, ele tá. Ele vai comer. Não, como que o gato pega? Então o gato, ele comeu o rato, certo? Você pode pensar no gato, certo? Você pode até usar, comeu, você entende? Eu não sei, isso aqui, na verdade, isso aqui é um classificador de pessoa, eu usei porque eu não sei, mas deve não, tem um classificador de gato, rato, tal. Então, por exemplo, você viu que tá lá, comeu, ou se não, igual por exemplo, ó, o gato, o rato, certo? Poderia até usar o gato, rato, comeu, certo? Então, essa dinâmica de você refletir, então às vezes você vai ver uma mesma frase e você vai ver ela sendo construída de diferentes maneiras, certo? Isso é língua de sinais, isso é língua, porque às vezes a gente fica preso naquilo que a gente percebe. Então a gente viu uma coisa, leva pro resto da vida. A gente tem que ter a nossa mente aberta, saber que a pessoa... É igual música, vocês vão ver interpretação de música, vocês vão ver a mesma música ser interpretada de 5, 6, 7, 8 vezes diferente. Então é importante que a gente perceba a ordem do que está acontecendo, certo? Então esse sinal é comer? É comer. Mas esse sinal ficaria melhor? Ficaria melhor. Então sempre que vocês vão pensar o que ficaria melhor, o que é bom para aquele momento, para aquela ocasião e assim por diante. Igual, por exemplo,